Pessoal, muito bom dia. Então vamos dar início à aula de Química, que é o professor Luiz. Faço menção especial aqui a duas estagiárias, Ellen e Ana, que me ajudam a selecionar material especial para vocês. O conteúdo hoje faz parte do caderno Aprender Sempre, que é um caderno que vocês podem estar retirando na escola também na versão impressa. Tem bastante coisa legal lá. É o conteúdo substâncias puras, misturas e tratamento de água, então é uma revisão bem legal. Número de aulas duas, as habilidades identificar misturas na vida diária, com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição e também a outra habilidade, identificar e explicar os procedimentos envolvidos no tratamento de água, utilizar valores de escala de pH para classificar soluções como ácidas, básicas e neutras, calcular valores de pH através da concentração de H+, e também vice-versa, aplicar conceitos de separação de mistura, de solubilidade, de transformação química para compreender os processos envolvidos no tratamento de água para o nosso consumo e entre outras situações do cotidiano. Competências socioemocionais, a abertura ao novo, curiosidade em aprender, engajamento com os outros, que é a assertividade, e a nossa autogestão, que é a determinação, foco e a persistência. Vamos lá, seguindo então. Resolução de exercícios, do caderno Aprender Sempre. Quero que vocês participem ativamente aí no chat. Primeira pergunta. Você conhece alguma fonte de água mineral? A região, por perto aqui? Quais as características que classificam a água como mineral? Vocês sabem qual a característica? O que pode ter, o que não pode? Como é que é? Pode participar aí. Vamos lá. No chat. Opa, ninguém? Vamos lá, pessoal. E aí? Bom dia, Alan. Então, vocês conhecem alguma fonte de água mineral? Alguma característica da água que classifique ela como mineral? E aí? E aí? Não, não. Vamos seguir então. Vamos lá. Você já percebeu que nos rótulos das embalagens tem várias informações? Sim, principalmente o nome, né, professor? Não, não só isso, né? O que significam as informações quanto à sua composição, valor nutricional? Será que todo alimento possui a mesma tabela? O que vocês acham? Sim ou não? Todos os alimentos possuem uma tabelinha ali atrás que corresponde ao quê? O que vocês acham? Não entendi. O mesmo T? O T, sim, bem lembrado. Aquele T ali em amarelo, em preto, num triângulo amarelo, significa que o alimento ele é baseado formulado num composto transgênico. Então pode ter origem ali de um cereal transgênico. Sim, sim. Pode ter, pode ter. Não são todos, mas é direito do consumidor que ele tenha essa notificação. Que ainda gera uma polêmica em torno dos transgênicos. O que mais? E atrás do verso do pacote? Sim. O que vocês têm ali? Uma tabela que informa o e. E aí, pessoal? Ah, que isso, pessoal. Vamos lá participar. Sei que tá frio, mas tem que esquentar a mão aí digitando no chat. Vamos lá, pessoal. Olha só. Alguns desses rótulos, né, eles são os valores nutricionais de alguns alimentos. Aqui, no caso da água, vamos investigar um pouquinho, ó. Olha as informações trazidas nesse rótulo aqui. Por exemplo, fala alguma propriedade aí. Qual propriedade que aparece nesse rótulo aí? Que são as características físico-químicas. Consegue observar aí? Quais os valores? Essa substância, por exemplo, seria ácida, alcalina, básica, é, neutra, né? Já que alcalina e básica são a mesma substância. Alcalina, vamos lá, Patrick, o que você acha aqui? Ó? Olha só, o pH dela, consegue observar ali? Qual o valor do pH? 6,07. Então, caracteriza como uma substância levemente. Então, é levemente.
Alcalina, ou ácida, neutra, o que que vocês acham? Abaixo de 7 o pH é? Vamos galera, vamos galera, vamos galera. Quase, 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 quase. Quase. 7 é o pH neutro. Abaixo de 7. Isso! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aí, muito bem. Bom, é exatamente, levemente ácida. E aí, ó, olha a temperatura da água na fonte, uma água meio morninha, né, ó, 28,8 graus. Tem a condutividade elétrica, resíduo de evaporação, tem a composição química ali provável, né, composição química média. E aí, tem outras questões aqui, ó. O valor do pH, a gente já discutiu sobre isso daí em algumas aulas anteriores. É importante, né, observar o pH. Tem pessoas que precisam tomar uma água assim que é meio alcalina ao invés de meio ácida. Por isso a importância de reconhecer o valor de pH, porque isso aí às vezes, pode gerar algum desconforto ali, estomacal, se você ingerir uma água que é levemente ácida. Então é importante. No solo também, relembrando, não só na água, o pH da substância das frutas, dos alimentos, é importante a gente saber, né? Bom, e a fonte? Conseguem identificar a fonte aí nesse rótulo? Qual é a fonte? De onde é proveniente essa água? Consegue identificar? Tem um local. Isso! Você é o bichão mesmo, hein, doido? Muito bem. Olha lá, ó. Fonte Senhor do Bonfim. É isso mesmo, o nome da fonte. Tem aqui perto da nossa região aqui Fonte Roseira, que fica em Piedade. Então tem bastante aí as cachoeiras, né? Tem Piedade, Pilar do Sul. Assim tem bastante, como pode dizer, cachoeiras que são pontos turísticos que por perto dela tem um lugar onde eles retiram essa água aí diretamente da fonte. Muito bem. As concentrações. Quem adivinha ali a unidade de concentração das substâncias que estão nessa água? A gente estudou bastante já. DBO também usa essa unidade. Consegue identificar ali qual que é a unidade de concentração? Lembrando, a unidade são grandezas, né? Como representar. Por exemplo, tonelada, quilo, grama, litro, mol, são unidades. Não dá para dar zoom, infelizmente, aqui. O que vocês acham aqui, ó? Tá bem aqui, ó. O que vocês acham? Vou tentar aumentar um pouquinho a tela aqui, ó. Isso! Miligrama por litro. Tudo bem, tudo bem. É isso mesmo, miligrama por litro. E quais as unidades de medida utilizadas, né? Geralmente são miligramas por litro, miligramas por ml, gramas por litro. Muito bem, são algumas unidades de concentração. Quatro substâncias que estão presentes em maior quantidade. Vocês conseguem observar? Então, olha na composição, identifique quatro substâncias que estão presentes em maior quantidade nessa água. Vamos lá. Quem consegue? Quem consegue? Quem consegue? Bicarbonato. Olha lá, ó. Aqui, muito bem. Falam ali o bicarbonato, cloreto e o potássio bicarbonato aqui. Cloreto, que tem vários cloretos, não só cloreto de sódio, mas potássio, cloreto de magnésio, cloreto de cálcio. O cloreto aqui ele pode, e o bicarbonato também, ó, são ânions. Então ele pode se combinar com os cátions aqui, que são essas substâncias aqui. Aqui também tem outros ânions presentes em maior quantidade que também pode se combinar com esses cátions aqui, ó. Então eu posso ter bicarbonato de potássio, bicarbonato de sódio, bicarbonato de magnésio, posso ter sulfato de sódio, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio. Então, são composições prováveis. Mas a espécie química aqui, 4 com maior concentração, essas quatro primeiras aqui, ó. Aqui o rótulo deixou bem bacana aqui, ó, que está em ordem decrescente de concentração. Muito bem. Tá meio ruinzinho de enxergar mesmo, né, Thaís? Aqui esse rótulo aqui. É que
coloquei a pergunta e a mesmo rótulo aqui ficou ruizinho, mas aqui bicarbonato, cloreto e o potássio e o sódio estão presentes em maior quantidade. Então, certamente são substâncias que não agridem tanto o organismo, né? Estão presentes ali em uma quantidade segura. Bom, o que vocês acham dessa pergunta? De onde é proveniente a condutividade da água? Tem condutividade elétrica aqui, ó. Sim. Do que é proveniente? O que causa a condutividade na água? Lembrando das outras aulas. Peço perdão aqui pela resolução da figura aqui. Mas o exercício dá pra. Ô, louco! Ah, muito bem. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Muito bem. Aí, ó. É considerado aqui proveniente dos sais minerais. Então, quanto maior a quantidade de sais minerais na água, de sais dissolvido, maior a condutividade da água. Muito bem. Agora vamos entrar num outro assunto, pessoal, falando da coisa da água. A água ali é uma mistura, né? Pode ver que tem várias substâncias. E o que são substâncias e misturas? Qual a diferença entre substância e mistura? O que classifica uma substância pura e uma mistura? Já que nesse caso, esse termo aqui, ó, substâncias, ele se relacionou a substâncias que são puras. E tem aqui as misturas. Qual a diferença? Hein? Conseguem identificar qual a diferença entre uma substância pura e uma mistura? Misturas são produtos químicos que modificam o produto? Podem ser. Misturas têm mais de uma substância química? Muito bem, muito bem, muito bem. Merece, ó. Muito bem. Olha só. Exatamente, ó. Então aqui tem exemplo de algumas substâncias puras. A longevidade, por exemplo, a durabilidade do produto. A mistura tem mais, como a Thaís também respondeu, mistura tem mais de uma substância química, mais de uma espécie, isso. Aí depende, por exemplo, a longevidade, por exemplo, quanto mais dura, depende, porque daí tem algumas substâncias aqui que tem aqui, principalmente aqui, leite, que tem conservantes. Então, vai se tornar mistura, mas por quê? Porque vai ter um conservante que também ajuda a aumentar a validade do produto ali, né? Bom, exatamente, substâncias puras contêm uma espécie química e misturas contêm mais de uma espécie química. Aqui a gente pode ter certeza que é uma mistura. O cloreto de sódio, ele, nosso sal de cozinha, embora a gente chame ele de cloreto de sódio, com certeza tem um pouquinho mais de outras substâncias ali. A nossa água é uma mistura de substâncias. A gente viu na composição química dela que tem muita substância química junta, né? Então, olha lá, ó. Substância pura, formada por apenas uma espécie química ou uma substância. Tem valores constantes de temperatura, fusão, ebulição, então permanece igual. Fusão, as características, tanto em qualquer lugar, qualquer altitude, os valores são constantes. Então, se eu tiver aqui a nível do mar, a água pura, por exemplo, tem ponto de fusão 0 graus, ponto de ebulição 100 graus. Isso em qualquer lugar que tiver ao nível do mar tem essa mesma propriedade. Se eu aumentar a altitude, né, modificar a pressão, ela também modifica as propriedades. Então, no alto do Monte Everest, por exemplo, a temperatura de ebulição da água ela diminui. Mas se eu tiver um outro lugar com a altura parecida com a do Monte Everest, também a propriedade será igual. Ela é constante, ela só muda se você mudar pressão, e altitude, né, que estão relacionados de algum lugar para outro. Exemplo de substância simples, isso é muito importante, formada só por um elemento químico. Temos exemplo hélio, oxigênio, ozônio e entre outras substâncias. Aqui o principal componente do ar, ó, nitrogênio, também formada somente por um elemento. Bom, substância composta formada por dois ou mais elementos químicos. Aqui água, aqui tem, eu creio que é glicose aqui, C6H12O6. Aqui tem o CO2, que são formadas por mais de um elemento químico. Bom, olha lá, substância simples, aqui uma outra forma, usando aqui talvez o modelo atômico de Dalton para representar as bolinhas aqui. Aqui tem as ligações, olha que legal, entre o oxigênio aqui, existe a ligação entre os dois átomos, nitrogênio e hidrogênio. Aqui o ozônio, formado por três átomos de um mesmo elemento, mas são substâncias simples. Se aqui eu desenhasse, por exemplo, aqui, como é a molécula de hélio? Molécula de hélio
é formada somente por um elemento hélio. É uma molécula, é uma substância, só tem um elemento, só tem um átomo. Aqui a gente chama também aqui de monoatômico, biatômico, triatômico, conforme a quantidade de átomos que tem na molécula. Substâncias compostas, aqui temos, aqui está um pouquinho equivocada essa molécula de água aqui no caso seria o CH4, não seria água, a água a gente sabe que tem uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênio, aqui eu coloquei molécula errada aqui por exemplo poderia ser o CH4 aqui, ó. Aqui dióxido de carbono, CO2, aqui o ácido sulfúrico, a amônia, substâncias formadas por mais de um elemento, considerada composta, um composto, né? Misturas, tem dois exemplos de mistura, mistura homogênea e mistura heterogênea. Então, quantas fases? Quem consegue identificar rapidamente? Quantas fases contém uma substância homogênea? Uma mistura, na verdade, homogênea. Quantas fases? E o que é fase, né? Opa. Ela colocou assim, duas ou mais fases. Isso é das substâncias heterogêneas. Tem duas ou mais fases. A substância homogênea. Homo quer dizer igual. Gênea quer dizer aspecto. Então, aspecto igual. Hétero, diferente. Gênio, aspecto. Então, aspecto diferente. Por exemplo, substâncias são homogêneas. Água e pouco sal. Homo quer dizer único, igual, igual, fase igual. Então seria substâncias que apresentam o mesmo aspecto, aspecto igual. E hétero, aspecto diferente. O ar atmosférico, que a gente não consegue ver diferença no ar, não consegue ver uma parte, a não ser que você, por exemplo, estiver olhando, observando uma fogueira e aí aquela fogueira solte uma fumaça de uma cor diferente. Aí você consegue ver o aspecto diferente ali, então seria uma mistura heterogênea do ar ali. Mas logo ele já se mistura com o ar e fica novamente considerado uma substância homogênea. Água com álcool que se mistura completamente. Aqui um olhar especial, água e sal. Se for pouco sal, porque se tiver muito sal, o sal fica ali embaixo do recipiente, né, formando um precipitado, e aí dá para identificar o sal, então se torna heterogêneo. Misturas hétero, né, que é aspecto diferente. O leite aqui, ele é aspecto o quê? Dependendo como está o leite, conseguimos ver duas ou mais fases. Por exemplo, se eu olhar bem para o leite, eu consigo ver até algumas gotículas ali, umas partes que dá para identificar que é um pouco de gordura. Quando ferve o leite, por exemplo, fica aquela nata, aí se torna uma substância heterogênea. Agora, se eu não ferver o leite, se o leite estiver ali só colocar num copo, eu posso considerar o leite como uma substância homogênea. Se eu alterar ele ferver, se eu colocar algumas gotinhas de limão e um pouquinho de leite, na hora dá para ver a separação de fases. Água e areia, consigo identificar muito bem as duas fases, fase de água e fase de areia, porque areia é insolúvel em água. Água e óleo também, eles são immiscíveis e formam uma substância heterogênea. Bom, seguindo, exemplo de mistura homogênea, então aqui temos água com pouco sal, o ar, né, quando o ar não está ali com uma fumaça ou com as nuvens bem definidas, o café também posso considerar uma substância homogênea, e a água com pouco açúcar também pode ser considerada mistura homogênea. Aí entra naquele assunto de solubilidade, se eu aumentar as quantidades de soluto no solvente água, eu posso também mudar o aspecto de homo para heterogênea. Aqui o leite, né? Se eu colocar alguma coisa, ou se eu ferver aqui, consigo verificar que é uma substância heterogênea. A água e areia, consigo ver aqui a parte areia, fase água. Água e gelo, embora talvez tenha aqui a mesma substância que a água, duas fases, porque fase é aspecto. Então aqui tem o aspecto gelo e aspecto água. O sangue é uma mistura heterogênea, tem partes até sólidas no sangue, né? O plasma do, da outra fase sólida, por exemplo, tem também. Aqui, substância pura ou mistura? O que vocês acham? Aqui, suco de laranja. Classificariam como substância pura ou uma mistura? Lembrando, aqui não é
é homogênea ou heterogênea. Aqui é substância que pode ter mais de um composto. O suco de laranja contém um composto único ou é uma mistura de substâncias aqui? Bom, por exemplo, poderia ter água junto com a substância laranja. Na substância laranja, ali como a Eduarda colocou, ó, ela pode ter mais de um composto. Leite com cereais, então só o leite já é uma mistura de substâncias. Inclusive tem a parte aquosa, a parte gordura. Medicamentos. Difícil ter um medicamento que é um composto único. Então, possivelmente ali também uma mistura. Leite com chocolate já fala, tem o leite, tem o chocolate. No chocolate já tem uma mistura de substâncias. O açúcar poderia ser considerado uma substância é, pura. Se eu soubesse que ali só teria sacarose. O vinagre já sei que é uma mistura de água com ácido acético, então é uma mistura também. O Alan colocou ali, tem mais de um fármaco, sim. Nos medicamentos, geralmente, tem uma composição química. Raro o medicamento que é uma substância pura, mas existe também. Né? Vamos lá. Agora, falando de substância pura, tem umas propriedades. E as propriedades, uma delas também é o comportamento quando aquecido. Ó. Olha o comportamento. Se eu medisse aqui, aferisse o tempo e a temperatura e colocasse em um gráfico, olha como é que ia resultar um gráfico. Ó. Aqui, se a água, uma água pura, por exemplo, partisse do estado sólido aqui, ó. Ela vai aquecendo conforme passa o tempo e chega aqui nesse momento aqui, ó. Daí para de aquecer. A substância para de aquecer, mas o tempo continua passando. O que, que significa esse trecho, esse patamar aqui? Significa que a água está passando do sólido para o líquido, está ocorrendo a fusão. Então, quando uma substância pura está alterando o seu estado físico, a temperatura não muda. Então, todo o calor ali somado à substância, o calor, a temperatura aumentada, vai ser usada para a mudança de fase. Então, se eu tiver colocar numa uma chaleira ali, uma leiteira, cubos de gelo e colocar um termômetro, a água vai o gelo vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Quando começar a derreter, para de aquecer e vai usar todo o calor para mudança de fase. Até chegar aqui, ó. Aqui se tornou líquido, então aqui estaria sólido. Aqui se tornou líquido, vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Quando começa a ferver, a temperatura praticamente não muda de novo, ou seja, está usando o calor para a mudança do estado líquido para o estado gasoso. E aqui o vapor poderia sim aumentar. Então, característica da substância pura, quando está mudando de fase, de sólido para líquido, do líquido para o gás, sua temperatura não muda. Diferente do que acontece em misturas. Aqui tenho dois exemplos de mistura, uma mistura eutética e uma azeotrópica. Que aqui, por exemplo, a fusão é constante, mas a ebulição é uma temperatura variável, e a mistura azeotrópica, em que a ebulição é variável e a ebulição é constante e a fusão aqui é variável. E também tem uma mistura comum que tanto a fusão quanto a ebulição ocorrem em temperaturas variáveis, né? Vai mudando a temperatura conforme muda de fase também. Bom, aqui é só legal lembrar aqui, ó. Aqui é o gráfico de uma substância pura, então temperaturas constantes na mudança de fase, e as demais são misturas. Tem misturas especiais e tem mistura que é mistura simples, que tanto a fusão quanto a ebulição ocorrem variando sua temperatura de fusão e ebulição. Vamos ver aqui se a gente consegue desvendar esse mapa conceitual. Falando em mapa conceitual, sexta-feira, nas aulas de práticas experimentais, vai ter uma oficina bacana com o professor da UFSCar lá, o Nailson, vai estar falando sobre os mapas, como é que cria isso aqui em tudo. Seja para a gente organizar nosso projeto de vida, organizar a nossa rotina, organizar nosso raciocínio, uma coisa que a gente estuda, mapas conceituais são show de bola, faz parte da aprendizagem significativa. Ou um texto mesmo, um texto, um livro, você colocar em mapa conceitual para organizar a história, organizar o conteúdo, isso é bem legal. Vamos tentar desvendar aqui. Aqui, ó, tem substância pura que pode ser colocada ali, mistura, simples ou composta, substância homogênea, heterogênea e os exemplos aqui tem água mineral engarrafada, acetona,
leite e o gás oxigênio. Então, é um mapa conceitual semi-estruturado. Isso, ó, tem um vídeo lá que a gente falou também do PIBID lá no primeiro ano, que é o bate-papo. Vai ter pro segundo e terceiro também. É bem legal conversar com os jovens lá do UFSCar. Inclusive, vai ter um dia especial que ele vai falar assim do processo de ingresso no UFSCar, principalmente para quem está no terceiro ano agora com vocês, para falar um pouquinho sobre o Enem, sobre o SISU, sobre o ProUni. Vai ter um bate-papo bem legal aqui uns dias. Vamos tentar descobrir aqui, ó. Então, por exemplo, ó, no número 1 aqui, eu encaixaria melhor qual palavra aqui, ó? São constantes. Temperatura de ebulição, fusão e a densidade. O que são constantes? Olha as palavras aqui, ó. Substância pura, mistura, simples ou composta, homogênea, heterogênea. E substância que eu posso colocar aqui? Então, substância, que tipo de substância que vai ligar aqui, ó? Isso aqui estão os conceitos, nesses quadrados. Aqui são as preposições. Substância o quê? Aqui encaixaria homogênea? Ou aqui encaixaria substância pura ou mistura? Ó, pode ser. Depois aqui podem ser também. Apresentam duas ou mais fases. Ó, duas ou mais fases é o quê? Quando tem duas ou mais fases, é mistura homogênea ou heterogênea? Isso. Então aqui no 3, aqui, ó, poderia colocar hétero, porque apresenta duas ou mais fases. É aqui um exemplo de substância heterogênea. Então, aqui, aqui, por exemplo, então, tinha que ser aqui, ó, se ali é hétero, aqui tinha que ser homo, que apresenta uma fase só. E eles vão achar um exemplo. Então, aqui, já tirei aqui a palavra homo e hétero. Então, substância pura ou mistura. Aqui no 1 e no 2 são substâncias. Que tipo de substância encaixa melhor na 1? Substância pura ou mistura? E na 2, pura ou mistura? Vamos falar da 1 primeiro. Na 1 se encaixaria melhor, ó, que são temperatura de fusão, ebulição e densidade. Possui propriedade constante, então, ó, propriedade constante. Lembra do gráfico do aquecimento? Que possui propriedades constantes? O que possui propriedades constantes? Mistura ou substância pura? Vamos lá. Pessoal. O pessoal tá dormindo, né, pessoal? Vou acordar, pessoal. Opa, voltando. Aqui, pessoal, propriedades constantes são referentes à substância pura. E aqui, então, misturas. As misturas podem ser hétero ou homo. Substâncias puras contêm o quê? Um único átomo. Então, são simples ou compostas? Quando tem um único átomo, simples ou composta? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso! Muito bem. Ah, isso aqui merece, ó. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aqui são substâncias simples. Contém um único átomo. Um único tipo de átomo, ou seja, um elemento. Então aqui é um composto, contém dois átomos ou mais, então na verdade a palavra seria elemento. Aqui, vamos para os exemplos agora. Os exemplos aqui, ó, que eu tenho água mineral engarrafada, acetona, tá a fórmula dela aqui, leite e gás oxigênio. Qual se encaixaria aqui, ó, na substância que tem um único tipo de átomo, ou único elemento? Das substâncias lá em cima. Aqui, olha, até apareceu a fórmula aqui na hora. Aqui é o oxigênio. A água engarrafada é uma mistura, lembra do que é um composto, possui mais de uma substância. Aqui é uma substância simples. Aqui, dois ou mais átomos, ali, mesmo assim, ó, aqui é substância pura e contém mais de dois átomos. Dois ou mais átomos, aqui seria a acetona.
Olha ali a fórmula da acetona para mostrar que ela é um composto. Aqui, homogêneo, ali, entre a água mineral e o leite, aqui uma única fase eu colocaria aqui a água. E ele deu exemplo nos slides lá que o leite, por exemplo, pode conter mais de uma fase. Então aqui tem, incrivelmente, tem partículas sólidas no leite, né, que a gente não consegue ver. Então esse seria o exemplo segundo os slides anteriores, né? Bom, analise os seguintes sistemas abaixo e classifique conforme suas características. Aqui vamos, por exemplo, relacionar água mineral, água e óleo, água e acetona, gás ozônio. Ó. Substância pura, é, mistura homogênea, mistura heterogênea e substância pura. Então, a água mineral é uma substância pura? O que vocês acham? A água mineral é uma substância pura? Vamos lá, água mineral, pessoal, é substância pura ou não? Sim ou não? Meu dedo tá congelado, professor. Não, se digitar aí, descongela. Não, muito bem, ó. Não. Substância pura, não. E a água mineral é uma mistura homogênea? Sim. É uma substância composta? É uma mistura, né? É uma mistura homogênea? Sim. É uma substância pura? Não. Então aqui eu estou entre algumas alternativas. Vamos lá. Água e óleo. É uma mistura homogênea, água e óleo? Seria referente aqui a essa opção 2. Água e óleo. É uma mistura homogênea ou heterogênea? Água e óleo. Hétero, então também não é a B. Mistura heterogênea? Aqui, ó. Sim. Mistura homogênea? Aqui, ó. A C também não. Então, por eliminação, nem preciso ir pelas outras. Vamos ver se a D está certa mesmo. Ó. Água mineral mistura homogênea? Sim. Água e óleo mistura heterogênea? Sim. Água e acetona mistura homogênea? Sim. Tanto que a acetona que compra em farmácia é uma mistura, não é acetona pura, né? É uma mistura que é homogênea. Gás ozônio, uma mistura substância simples? Sim, que o gás ozônio tem essa fórmula, O3. Beleza. Tratamento de água. Olha aqui está o ciclo da água, infiltração no solo, evaporação para o ar atmosférico, condensa em forma das nuvens, precipita em forma de chuva, depois transpira novamente e depois. Olha que lindo. Será que a água um dia pode acabar? O que vocês acham? A água do planeta Terra pode acabar? Para a água do planeta acabar, ela teria que ir para outro planeta, né? Será que ela pode acabar? Vamos pensar lá na conservação da matéria. Então, talvez ela não acabe, como a Nara colocou. Mas ela pode ficar cada vez mais escassa. Muito bem. Então, ela pode ficar cada vez mais difícil de tratar, cada vez mais poluída. Vai chegar um momento que a gente vai. Melhor fonte de água potável que a gente vai usar para tratar, né, para tornar potável, vai ser a água do mar, porque a água dos rios, infelizmente, vai ficar cada vez mais difícil de despoluir. Em alguns estados e alguns países também, a principal fonte de água para tratamento é a água do mar. Como ocorre o ciclo da água, como a gente interfere, primeiro a gente troca essa árvore aqui por um asfalto ou prédio, beleza? Aí evita a infiltração, olha que maravilha. Depois acaba aqui causando as enchentes. Olha que maravilha, né? Aí, por exemplo, eu desmato toda essa parte aqui verdinha, que tem a transpiração e tal, e aí eu acabo com esse ciclo aqui, porque pode ser que lugar que precise de chuva caia pouca água, e lugar que já chove regularmente ainda chova mais. Então é assim que a gente pode interferir. Pode interferir poluição de rio, desmatamento, tudo isso aí. As etapas do tratamento de água. É, depois que se sobrar um tempo, acho que não vai ter tempo, mas a gente mostraria um vídeo aqui, vídeo que não vamos conseguir. Mas ó, tem a água bruta, depois ela é bombeada aqui, chega na ETA, Estação de Tratamento de Água. Aqui tem a coagulação, né, a floculação, que joga o sulfato de alumínio. O sulfato do alumínio ele tem partículas que dão carga nas substâncias que estão sujando a água, fazem as substâncias aglutinarem, eles vão
juntar e vai ficar mais densa e vai afundar. Ocorre esse processo de decantação. Depois que decantar, a água praticamente vai ficar clarinha, mas ainda precisa passar pela filtração, onde tem areia, esses seixos são pedras, pedra fina, pedra grossa. Depois, quando a água estiver praticamente bem clarinha, ainda pode ter substâncias que são maléficas para a saúde. Então eu jogo o cloro, que é para desinfetar, e o flúor para ajudar no tratamento de cárie. Depois ela vai para o reservatório, normalmente reservatório alto, que é para a água chegar na sua casa com uma boa pressão. O Alan colocou, bora comprar oxigênio e água. A gente pudesse fazer um estoque, né? Mas vocês podem ser durante toda a vida e a gente procura sempre ser pessoas que são ativistas. Como assim? A gente brigar por um saneamento básico adequado, coleta seletiva na cidade. Vai ter um projeto também na prefeitura aqui de arborização. Infelizmente foi cortada a maioria das árvores do centro da cidade, mas quem sabe aí em alguns lugares ali no meio da cidade mesmo, faço alguns parquinhos que consigam fazer esse novo reflorestamento, porque as gerações futuras, inclusive a nossa ainda, sofre muito com isso, com essas variações repentinas de calor. No lugar que é mais arborizado, o ar é mais fresco, mais ameno, não tem tanta variação do dia quanto à noite. O grande centro urbano a gente pode ver que forma grandes ilhas de calor, isso é complicado, porque varia muito a temperatura. Então, de dia é um calor infernal, de noite muito frio. Então, isso para a saúde da gente não é legal. Fora as substâncias que contaminam e poluem o ar. Aprendendo com a prática, vamos lá, do Enem. Na atual estrutura social, o abastecimento da água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é que mais sofre com a falta de água tratada, em geral pela falta de estações que fazem o tratamento capaz de fornecer o volume necessário para o abastecimento ou, né, evitar que ocorra a falta de distribuição de água. Aqui o bombeamento, aqui joga o sulfato de alumínio, aqui a floculação, decantação, filtração. Aqui adiciona cal, cloro e o flúor, lembrando que é cal para ajudar no ajuste do pH. Reservatório final, bombeado para a caixa da água ou reservatório de bairros e distribuição. No sistema de tratamento apresentado nessa figura, a remoção das partículas maiores e a desinfecção da água coletada ocorre respectivamente em qual das etapas? Então, aqui, remoção das partículas maiores e a desinfecção da água. Ocorre em qual etapa ali? Vamos lá. Quem sabe já o número ali? Então aqui, ó, bombeamento, aqui adição de sulfato, cal e cloro, aqui a floculação, aqui a decantação, aqui a filtração, aqui a adição de cloro, flúor e cal. Dá para ler. Ah, tá meio pequenininho, né? Bom, ó, vamos lá. Bom, primeiro aqui, remoção das partículas maiores. Acontece na etapa 1, que é o bombeamento? Não. Então aqui eu posso eliminar. Remoção das partículas maiores. Ocorre na etapa 2, que é a adição de sulfato, cal e cloro? Não. Ainda não veio para separação de misturas. Aqui na etapa 4, que é a decantação, ocorre a separação de partículas maiores, a decantação, ou ocorre na floculação? Na floculação, as partículas maiores vão se juntar e vão afundar aqui na decantação. Então, as partículas maiores vão ficar aqui, ó, na decantação. Então, a 3 também não é. E vamos ver se a desinfecção ocorre na etapa 6, que é aqui, ó. Etapa 6 é onde adiciona cal, cloro e flúor. Aí sim, ó. Então, alternativa D. Vou lembrar assim de cada etapa. É claro que é difícil memorizar as etapas completamente. Então, num exercício desse, vai ter um diagrama, vai ter uma figura para vocês realizarem a leitura. Pessoal, chegamos ao fim dessa revisão, né, dessa retomada. Está no caderno Aprender Sempre. Quem ainda não pegou, pode pegar lá na escola. Deixa eu só voltar aqui. Opa. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês. Gostaria que vocês participassem cada vez mais, né? Cadê aqui, ó? Foi mais isso aqui, ó, na aula do que isso aqui, ó.
Mas com certeza vocês estão aqui, ó, de parabéns, pessoal. Então, meus parabéns para vocês aí. Realmente vocês estão se esforçando demais, demais. Continuem assim. Precisar da gente aí, é só chamar no WhatsApp lá, qualquer dúvida. Não esquece do questionário que já está lá no grupo da sala, tá bom? Eu que agradeço, pessoal. De coração, eu agradeço muito pela participação de vocês aí, tá bom? Eu que agradeço. Olha, o Patrick já fez o questionário 9 de 13. Olha, eu coloquei pontuação a mais que é para vocês errarem alguma e mesmo assim ficar com 10. Então o Patrick já ficou com 9 no questionário. Valeu, gente. Fiquem com Deus. Boa próxima aula aí. Tchau, tchau.